Até que certa feita, eu tive um sonho. Eu lembro que em alguns desdobramentos tinha sempre a presença de alguém que me guiava. Mas eu nunca via o rosto, aliás, não via ainda. Eu sabia que tinha um homem. E esse homem dizia para mim, por exemplo, dizia, agora nós vamos levitar. E aí ele falava, observe. E aí os pés saíam do chão. E quando a gente está nessa etapa de vivência espiritual, a gente confunde. É como se a gente estivesse com o corpo. Então não tem aquele discernimento, ó, eu não estou com o físico. Então ele levantou do chão, ficou mais ou menos a 1 metro do chão. Eu disse, mas eu não consigo fazer isso. Eu não sei fazer isso. Ele disse, sabe. Flexiona o joelho como se você fosse dar um pulo. E eu flexionei o joelho. E fiz isso. E aí fiquei no ar, parado, com os meus pés a 50 centímetros do chão. Ele disse, viu como você aprendeu fácil? Agora nós vamos à Vitória. E aí fomos à Vitória, capital do Espírito Santo. E normalmente quando isso acontece, eu tenho um marco científico para eu poder comprovar. Acho que inconscientemente eu busco isso. E aí eu olhei num relógio da Praça 8, que é um relógio famoso lá, e marcavam 2h30 da manhã. A 2 metros do chão, eu via os jovens chegando da balada, naquelas algazarras normais, dos jovens, que estão naquela fase bela da vida, estavam ali nas algazarras, brincando, um empurrava o outro, falava qualquer coisa, e eu de cima deles observava-os o tempo todo. E depois, então, aquela hora era, para mim, uma comprovação científica. Uma outra ocasião ele disse, hoje nós vamos para um lugar diferente, se prepare, vamos orar. E eu disse, mas, então vamos. Ele disse, ajoelha. Aí eu ajoelhei e fiz uma prece sentida, que as lágrimas quentes banhavam meu rosto. E ele disse assim, prepare-se, porque hoje é uma tarefa um pouco mais complexa. Mas aquelas palavras me alertavam para a tarefa, mas não me assustava. A certeza de estar acompanhado daquele companheiro me dava me dava uma segurança. E ele disse, então vamos. Hoje nós vamos fazer de forma diferente. Nós vamos fazer na posição horizontal, que é para a gente ganhar tempo. Então, eu flexionei o joelho, fiquei flutuando, e eu fui me deitando como, de uma forma que eu não sei explicar, de forma que eu fiquei em posição horizontal, e caminhei. E adentrei um espaço cheio de cores, luzes, e de repente, então, eu entrei em um quarto. Esse quarto tinha um grande espelho, uma mulher nua, esculpida no espelho. Novamente eu olhei no relógio, 3h30 da manhã. Não sei porque sempre eu lembro de olhar para o relógio da parede. E olhando um pouco mais, eu vi um sofá vermelho. Era um quarto com um sofá dentro do quarto. Um pouquinho mais, uma banheira de hidromassagem, uma cama redonda e um casal. A jovem eu conhecia, era Michele. Aliás, eu não devia dizer o nome, porque devia dizer o nome não verdadeiro. Mas, enfim. Era uma pessoa que eu conhecia. Ela beijando, é bom que ela pode comprovar depois quando ela vê o vídeo. Ela beijando um homem branco, grande. A Michele é uma jovem de 20 e poucos anos, foi minha colega de trabalho, mais ou menos desse tamanho, negra, e o homem era branco e grande. Ela beijava o tórax desnudo dele. Eu conseguia ver só o tórax, não via para baixo, e eu não a via de pescoço para baixo, só o rosto dela
beijando o tórax. Percebi que era uma cena íntima. Então quis me afastar dali, impressionado de estar adentrando a um espaço que não me era de direito fazê-lo. E me afastei dali. E perguntei a ele, por que você me trouxe aqui? Ele disse, você vai saber. E eu acordei. Era uma manhã de domingo. Portanto, sábado para domingo. Fiquei com aquela imagem na cabeça, impressionado, tentando entender o que eu fui fazer ali. Qual era a minha tarefa naquele lugar? E aquilo ficou remoendo a minha cabeça durante uma semana inteira. Até que na segunda-feira da outra semana, a Michele me procurou dizendo, Aloysio, você é espírita. Eu queria que você me tirasse algumas dúvidas. A Michele é da Igreja Batista, lá do bairro dela. E me contou o fato, que eu não vou contar aqui, porque senão se estende muito. E eu expliquei para ela como é que seria a visão espírita disso. Foi um acidente em que alguém da família desencarnou e que ela viu um policial rodoviário federal que socorreu a família. E depois ela mencionava para as pessoas desse policial e ninguém tinha visto o policial, a não ser ela. Nem a família que foi socorrida viu, nem os outros policiais viram. E depois de dizer o nome do policial, os policiais falaram, não, esse aí morreu tem 20 anos. Então ela ficou com esse negócio na cabeça. E aí ela me perguntou o ponto de vista espírita dessa história verídica. Ela disse que eu gosto muito de você, eu acho você um mestre. É que eu era professor, era uma escola de pós-graduação, eu era professor dessa escola e orientador dos cursos de teologia. Então, eu tenho amizade com muitos pastores que a formação tive a honra de participar. Pastores, alguns missionários da Igreja Católica, todos eles têm uma história muito bonita, né? Foi uma honra para mim participar da formação deles. Então, e ela era funcionária dessa escola. Então ela ficava observando, né? E acho que, de repente, algum pastor da igreja dela comentou dos diálogos comigo. Tinha fatos interessantes. Um pastor muito centrado disse, o que eu vou escrever na minha dissertação, na minha monografia? Eu disse, o que você faz na igreja? Ele disse, eu sou coordenador dos jovens. Então você vai trabalhar numa monografia quais métodos você utiliza na evangelização dos jovens. Teve um outro que disse assim, professor, eu gostaria de escrever na área alguma coisa na área da cristologia. Olha que interessante. Eu disse, cristologia? Olha, eu nunca ouvi falar cristologia. Nunca tinha ouvido falar. Mas, quem é estudioso, então eu peguei o radical da palavra Cristo, logos estudo. Estudo da vida de Cristo. Então, deduzi que cristologia seria o estudo de Jesus Cristo. Mas foi dedução, ele falou apenas cristologia. Eu disse, olha, para ser sincero a você, eu não conheço muito essa questão da cristologia. Mas o que eu posso propor. Por exemplo, você é de qual igreja? Ele disse, eu sou da igreja Assembleia de Deus, do município tal, lá no Espírito Santo. Ele disse, eu sou o pastor principal da igreja. E eu trabalho evangelizando os maridos. Lá a gente tem uma pastora que cuida das mulheres na evangelização, e eu cuido dos maridos, além de ser o coordenador da igreja. Eu disse, então nós vamos fazer o seguinte, você vai escrever sobre o método pedagógico de Jesus no processo da evangelização. Porque Jesus tinha uma pedagogia. E aí eu fui falando para ele, imagina, por exemplo, como Jesus acolheu a mulher adúltera, por exemplo. Ele escrevia no chão. Por que ele olhava para o chão? Porque só dele olhar para a mulher seria um olhar acusador, e todos faziam isso. Olha como Jesus tratou o encontro de Jesus com Maria de Magdala, e foi falando para ele. Então, tudo isso, Jesus tinha um método para abordar.
o diálogo de Jesus com Pedro, etc. E aí, enfim. E aí a Michelle me perguntou, então, disse que me admirava e me fez essa pergunta. Aí me veio da hora para eu falar a história para ela. Mas como abordar essa história? O que eu estava fazendo ali naquele momento? E aí me veio no coração por que eu estava ali. Eu disse para ela, olha, Michelle, o seu noivo é branco? Ela disse, é. É um alemão grandão. Aí você conhece ele? Eu disse, nunca vi. Se você não conhece, nunca viu, como é que você sabe que ele é assim? Eu disse, porque eu o vi sim com você. Ela disse, no shopping? Eu disse, não. Não foi no shopping. Aí eu disse a data para ela. Dia 5 do mês tal, era domingo, 3h30 da manhã. Um local onde tinha uma mulher esculpida num espelho. Ela regalou o olho. Tinha um sofá vermelho, alguns apetrechos em cima de uma cama redonda. E você beijava o tórax desnudo do seu noivo, que é um homem grande, o tórax dele é grandão. E ela então regalou o olho e disse, mas eu só vi o seu rosto. Para garantir, é verdade mesmo. E eu só vi o tórax dele, não vi para baixo. E eram 3h30 da manhã. Ela ficou encantada primeiro com como é que eu podia estar ali, como é que eu podia saber. Era câmera, será que eles filmaram? Não sei, né? Então, imagina quanta coisa passou na cabeça dela. E eu disse assim, eu me perguntei o que eu estava fazendo lá. E eu cheguei à seguinte conclusão. O mundo moderno, Michelle, criou alguns hábitos que a gente ainda não conseguiu equacionar. Na antiguidade, no tempo antigo, deve ser bem antigo, mas enfim, as pessoas mais velhas dizem, no meu tempo, eu não digo isso, mas algumas pessoas dizem, no meu tempo, se fazia sexo depois do casamento. Eu hoje digo, as coisas mudaram, nos tempos de hoje se faz sexo antes do casamento, né? Sexo, primeiro era só depois do casamento. Agora sexo é só antes do casamento. Agora, então, é o seguinte, Michelle, os seus sogros devem ser conservadores. Então, você não vai poder fazer amor com o seu noivo na casa do seu sogro. Não pode. Também não pode ser na casa dos seus pais. Não. Até porque eu divido o quarto com a minha irmã. E vai fazer aonde? Pois é, minha amiga. Também não pode ser na rua, por causa do risco de assaltos, sequestros. Então, estamos aí diante de um problema. Mas também não pode ser no motel. Sabe por quê, Michelle? Quando o ser humano morre, ele só perde o corpo. Todos os hábitos, todos os sonhos e todos os vícios lhe acompanham no além-túmulo. Portanto, uma pessoa viciada em álcool, ela vai procurar os bares, onde encontrará outras pessoas que farão uso da bebida alcoólica. E desta forma, não tendo mais como ter acesso à bebida alcoólica, ela precisa de pessoas encarnadas para acessar. Então, por exemplo, como é que eu sei que eu estou vivo? Até porque a morte é muito sutil. Orson Peter Carrara, um amigo lá de São Paulo, ele diz o seguinte, a morte é tão sutil que a gente dorme, desencarna durante a noite e nem sabe que morreu. Então, ele diz o seguinte, o teste é o seguinte, se você acordou, o celular, normalmente hoje, antigamente, era aquele reloginho que fazia... Lembra disso? Aliás, tem tempo, né, que não existe mais, né? Mas enfim, existiu esse relógio, era um relógio chamado despertador, e batia um sininho, e era horrível, porque aquilo, a gente já acordava estressado com aquilo ali.
Então hoje inventaram um aparelho que tira foto, que você tem acesso à rádio, você troca e-mail, como vocês dizem, e serve como despertador, e pasmem, ainda serve como telefone. Então geralmente a gente usa um celular na cabeceira da cama para despertar. Tocou o celular, você aperta aquela tecla que desativa. Se você apertou a tecla e não desativou, ele continua tocando, apesar do seu dedo insistente. Olha, gente, abre o olho, porque você já passou para outra dimensão. Mas você pode, talvez você fique em dúvida, talvez seja um defeito no aparelho. Aliás, o telefone da Norma, por exemplo, ela tenta atender e não consegue. Às vezes, será que a Norma desencarnou? Ela aperta ali e o telefone não obedece ela. É um telefone desobediente. Pode ser que seu celular seja o celular da Norma, e não é que você desencarnou, é que o seu celular é rebelde, então não atende os seus comandos. Mas aí no caso da Norma, que o celular dela não serve para esse detalhe, ela pode fazer um segundo teste. Ela pode tentar calçar. Aqui na Europa, não sei, na casa da Norma não tem, né? Mas em alguns lugares tem a pantufa, que é aqueles chinelos confortáveis. Ou pode ser no Brasil a velha e famosa sandália havaiana. Lá na Europa, as pessoas disseram, olha, você não precisa trazer muita coisa para cá, muito verão aqui. E aí num dia de sol, de manhã, eu saí de bermuda com a sandália havaiana, com a camisa de Porto Seguro da Bahia. Aí a minha amiga lá disse assim, a Valda na Suíça, falou assim, você quer realmente mostrar que você é brasileiro. Eu digo, claro, sandália havaiana, camisa da Bahia, mas voltemos à história do telefone da Norma. Caso o celular não funcione, você tem a segunda função, que é tentar calçar o chinelo. Se você enfiar o pé no chinelo e ele passar direto, aí já foi. Aí não tem jeito. Então, por exemplo, eu agora fico pensando, será que eu estou no mundo espiritual ou estou reencarnado? Eu vou pegar um copo de água, vocês vejam que eu consegui pegar. Significa que eu estou encarnado ainda. Então o alcoólico, ou alcoólatra, como chamam, ele vai tentar pegar o copo de uísque ou de cerveja e não vai conseguir. Então é como você está perto da comida, querer comer e não conseguir comer. Imagina que coisa triste deve ser. E aí ele descobre o mecanismo, ele diz, olha, eu posso beber através do outro. O outro vai ser um instrumento para eu me deliciar com algo. Então ele tem que procurar lugares onde tenham pessoas que bebam. Aí ele vai pensar, bom, eu vou lá no ponto de luz, lá tem um monte de gente que bebe, ele não vai dar certo. Ele vai encontrar quem beba água fluidificada. Mas como ele quer, na verdade, álcool, então ele vai para o bar. Por isso, os bares são locais de manifestações obsessivas profundas. Então, a doutrina espírita não proíbe nada, não proíbe ninguém de nada. Mas sabendo que lá, realmente, os espíritos estão lá. E eles vão sintonizar de acordo com o pensamento, com o sentimento e com os hábitos, por exemplo, de beber. Da mesma forma, alguém que tem viciação na área sexual, ele vai procurar locais onde encontrem pessoas que possam sustentar a sua viciação. Lá no Espírito Santo, um rapaz deu carona a 3 jovens evangélicas. Ele estava trajando uma roupa social, fez com que elas confundissem, imaginassem que ele era evangélico. Isso saiu em todos os jornais. E aí, ele as levou para um lugar a esmo e as estuprou usando uma arma, né? Estuprou as 3. E de acordo com o depoimento delas, ele manteve 5 relações sexuais com cada uma delas. Os homens que aqui estão presentes sabem que é impossível um homem ter 15 orgasmos seguidos. Então não era ele. Talvez o primeiro fosse ele, ou um deles. Mas eles revezavam, um processo de revezamento espiritual. Saía um espírito e a outro. Provavelmente era uma multidão de espíritos ali, ensandecidos
viciados no campo sexual. Então, os motéis são ambientes onde isso está presente. E aí eu disse para Michele, como é que a gente sai dessa equação agora? Então eu disse, quando você tiver que sair com o seu noivo, já eram noivos, estavam, provavelmente até já são casados hoje, eu disse, procure um hotel com H, que lá no Brasil, motel com M, que o som é parecido, né? Lá significa local de sexo. Dizem que aqui é diferente, aqui é beira de estrada, mas lá não é beira de estrada. Aliás, é na beira da estrada, mas tem essa tarefa, tem essa função. Não, lá a gente separa mesmo. Hotel é para família e motel é para aventuras sexuais. Então aí eu disse para ela, mas nem era esse o assunto da palestra. Você vê que coisa maluca, né? Jesus nos diz assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Notem o convite profundo do Senhor. Vinde a mim. Na oração inicial, a Norma dizia assim, Senhor, estás presente em nossa vida, tens estado conosco, permita que nós estejamos contigo. Então veja, somos nós quem temos que buscar estar com Jesus. Então notem que é um convite, não é uma convocação, não é uma obrigação, é um convite. Vinde a mim, se você estiver cansado. E Jesus, por que Jesus utiliza essa frase, se você estiver cansado? Porque se a gente está bem, nós não vamos a Jesus. O dinheiro está sobrando no bolso, eu estava vendo ontem um documentário do... Como é mesmo o nome, aquele cantor que a gente viu? Wilson Simonal. Ele dizendo assim, dizem que o dinheiro não traz felicidade. Mas quem não gostaria de ter dinheiro para viajar em Beverly Hills, ter muitas mulheres, não sei o que e tal. E ele vai filosofando numa visão materialista, dizendo, o dinheiro traz felicidade? Sim. Ele disse isso. Então, quando nós estamos em Beverly Hills, com muitas mulheres, ou as mulheres com muitos homens, muito dinheiro no bolso, saúde, para dar e vender, como a gente promete na virada do ano, a gente não vai buscar Jesus. Vocês veem que coisa maluca? A gente não procura Jesus. Acredito até que a gente se sinta culpado em procurar Jesus. Jesus prega a humildade. Eu estou aqui nadando no dinheiro, eu não vou procurar ali nada. A gente não procura. Mas ele sabiamente sabe quando nós procuramos. Quando a corda aperta. Quando o dinheiro vai embora. E as mulheres também, ou os homens também. Os amigos também. Aí a gente fala, Jesus! Aí a gente procura ele. E fica parecendo até uma coisa meio egoísta, falsa, assim, mas que sujeito cara de pau. Enquanto ele estava na boa, ele não lembrou de mim. Agora ele está lembrando. Mas Jesus é tão amoroso conosco, que ele fala, não, pode me procurar. Principalmente se você está na pior, na fossa. Então, vinde a mim, quem que ele pede para procurar? Será que ele se refere exclusivamente aos brasileiros, porque Deus é brasileiro? Não. Será que Jesus ali é um recado exclusivo para os judeus? Também não. Quem sabe Jesus falava só aos espíritas? Também não. Então, quem Jesus convida? Todos vós. Então, os negros também podem? Podem. E os brancos? Também podem. Todos vós. Qual é a condição para que Jesus possa nos atender? Quando a gente estiver cansado. Cansado.
Estou cansado de correr atrás do dinheiro e ele correr de mim. Estou cansado de lutar pela saúde e não conquistar. Eu estou cansado. Aí a gente pode procurar ele. Eu estou oprimido, meu coração está apertado. Pode procurar ele. Ou estou sobrecarregado, é muito problema. Tem vezes que a gente tem tanto problema que a gente começa até mudar a postura. A gente começa a andar assim, ó, meio corcunda. Aí a pessoa fala, o que é? Isso é obsessão. São os espíritos que estão no seu lombo. Não, às vezes é porque a pessoa está cheia de problema. A primeira coisa, num processo de tristeza profunda, quando a gente se sente infeliz, é tentar levantar, mudar a postura, peito para frente, bumbum para trás, como dizem lá no Brasil. Então, às vezes a gente está sobrecarregado. E aí, o que Jesus promete? E eu vos aliviarei. Então, o alívio, nesse caso, é uma proposta, é uma promessa, é certeiro que ele vai vir. O alívio vem quando a gente procurar Jesus. Porque ele promete, eu vos aliviarei. Mas esse alívio também está condicionado a outros aspectos. Por exemplo, é preciso que seja como eu, manso. É preciso buscar a mansuetude. Porque enquanto nós formos agressivos, arrogantes, não tem como aliviar. Porque a própria agressividade, a própria arrogância nos sobrecarrega. Então é necessário ser manso e ser humilde de coração. Não é ser humilde na forma de vestir. Não é deixar de pentear o cabelo. Não é ficar sem fazer a barba, não é nada disso. É ser humilde de coração. Texto bíblico. Não está só no Evangelho segundo o Espiritismo. Está na Bíblia. Manso e humilde de coração. É interessante essa ideia da mansuetude, da humildade. Lá nas bem-aventuranças, Jesus diz assim, os mansos herdarão a terra. E como isso é real? Lá, às vezes chega num escritório uma pessoa que é o office boy. Lá no Brasil, office boy, até um termo do inglês, né? É aquele rapaz que faz tudo, que paga as contas, tira xerox, tira cópias e arquiva documentos e tal. Esse office boy, às vezes, ele é manso. Quando pensa que não, ele tem acesso a todas as instâncias da empresa. Ele tem mais poder que o próprio diretor. Porque, como ele faz favor para todos, o que ele precisa, a pessoa não tem como negar para ele. É a pessoa mansa. A pessoa mansa chega aqui no ponto de luz, a primeira reunião, a segunda reunião, ela começa a encantar as pessoas. A gente gosta de trabalhar com gente manso. E daqui a pouquinho ela tem acesso a todos. Por que não amancemos o nosso coração? E veja, Jesus fala da mansuetude para a terra. Não é para o mundo espiritual, não. É para o mundo material. Para a gente acessar as coisas é necessário mansuetude. Quem viu o clássico Franco Zeffirelli, Jesus, vai lembrar de dois Pedro. O Pedro, que encontra Jesus da pesca, e o Pedro que lidera os apóstolos. O Pedro que encontra Jesus é aquele Pedro agitado, nervoso, bravo. Pedro era bravo. E depois o Pedro manso, 3 anos depois, diferente. No momento em que Jesus vai à cruz, e ele já havia profetizado que Pedro o negaria 3 vezes, naquele momento, um membro da comunidade diz assim, aquele ali não é o amigo do tal Jesus? Aí Pedro diz assim, não, nem conheço. Sai pela tangente. Às vezes nós fazemos assim, né? Na hora do nosso testemunho com Jesus, a gente fala, nem conheço. No segundo momento, alguém diz assim, mas aquele ali não é amigo do tal Jesus? Ele diz, não sou eu não. Segunda vez. Daqui a pouquinho, uma jovem, uma
um membro ali da comunidade, disse assim, aquele ali é amigo do Nazareno. Ele fala manso como Nazareno. Olha que interessante. Olha como que ela identificou Pedro. Ele fala manso como Nazareno. Então, da mesma forma que os nossos irmãos da igreja evangélica são reconhecidos pela roupa social que usam, pela Bíblia que carregam, pela honestidade que defendem, que também vivenciam, nós espíritas também temos as nossas características. Estava no Facebook um bispo de São Paulo, dizendo assim, eu conheço, os espíritas são reconhecidos pela caridade que fazem. Um exemplo disso é Chico Xavier. Está lá no Facebook, circulando, rodando. E é assim mesmo, a pessoa, vocês são espíritas, vocês gostam muito de fazer a caridade. Então a gente tem essa característica. Pedro era conhecido, a turma de Jesus era conhecida pela mansuetude. O ideal é que falasse assim, você é espírita, porque você é manso. Os espíritas são mansos, são acolhedores, são carinhosos, são afetuosos. Então é necessário ser manso e humilde de coração. Mas ser humilde de coração é o quê? Dizem que uma história que contam do Chico, que o Chico estava numa casa espírita e Emmanuel lhe chamou a atenção. Chico, observe aquelas duas senhoras. Chegou a primeira, que parecia mais uma árvore de Natal. Brincos desse tamanho, roupa vermelha. E a cor vermelha é uma cor que chama atenção. Não é à toa que Papai Noel usa vermelho. É ruim que Jesus desapareça ali, porque todo mundo olha para a roupa vermelha do Papai Noel. A minha esposa diz que que o meu nome devia ser Aparecido, porque eu adoro vermelho. Ela disse, como é que você gosta só de cor que chama... Nossa, olha, uma camisa vermelha, eu fico encantado. Devo ter várias camisas vermelhas. Gosto muito da cor vermelha. Vermelho, verde cana, abóbora, laranja. Só cores que chamem a atenção. Ela já é discreta, minha esposa é discreta, diferente de mim. Ainda bem que é assim, né? É exatamente para regular. Os espíritos colocam duas pessoas diferentes para equilibrarem, né? Quer dizer, eu vou aprendendo a ser menos parecido, né? E ela vai ficando um pouco mais, vai tentando também aparecer um pouco mais. Mas ela diz que eu sou assim. E então, a mulher com a roupa vermelha, cheia de penduricalho, brinco, o sapato fazia um barulho, toque, toque, toque. Quando ela passou no corredor, todo mundo olhando, né? E ela, muito discreta, sentou na primeira cadeira, ela passou. É aquele verdadeiro de si, todo mundo olhando para ela. Algumas com despeito, outras admirando. O fato é que ela chamou atenção e sentou na frente. Chico observou. Daqui a pouquinho, chega outra mulher, cabisbaixo, uma roupa discreta, a calça jeans um pouco puída, não que fosse aquelas calças jeans de moda que vem rasgada. Você já compra rasgada. Aliás, deve ser uma beleza vender calça assim. Você pega uma calça rasgada e vende, coloca só a etiqueta. Não, mas a dela estava rasgada mesmo. Uma sandália havaiana, a sandália havaiana é por minha conta, não está na história não. E aí ela chega e senta-se na última cadeira e fica quietinha lá em posição de oração. A outra na frente fica conversando, gesticulando, e ela lá quietinha. E o Chico observa as duas. Aí Emmanuel pergunta, qual das duas é mais humilde? O que vocês acham? A gente acha que é de trás, né? Aí o Chico diz, que está aqui atrás. Olha como ela está em posição de oração. Emmanuel disse, pisa no calo dela que você vai ver a onça que está ali. A outra, a que estava na frente, é tão pura de coração que ela nem se preocupa com os olhares condenatórios. Ela está ali. Ela se veste daquele jeito porque ela está vindo para a casa espírita, o local mais nobre da vida dela. Então ela veste a melhor roupa para ir para a casa espírita. Eu escutei isso da boca de um evangélico. Dizem que os evangélicos se vestem bem.
vão de terno para a igreja, as mulheres vão com aqueles longos, chiquérrimos. Ele disse, mas para onde nós poderíamos ir com roupas tão bonitas? A igreja é o melhor lugar do mundo. Então nós nos vestimos do mais belo possível para encontrar com Jesus. Olha que fala bonita. E engraçado essa história do Chico, que na nossa casa nós temos uma companheira, eu vou citar o nome dela porque eu já disse isso para ela, chamada Fernanci. Fernanci deve ter... Eu não vou falar a idade dela, não. Até porque ela vai ver o vídeo, ela assiste todos os meus vídeos. Fernanci está no 5º casamento. Aliás, já teve 5 casamentos, agora está namorando para o 6º casamento. Quando eu encontrei a filha da Fernanci, eu disse, é sua irmã, mais velha? Aí a moça disse, não, eu sou a filha dela. Então a Fernanci está sempre, um chapéu, brincos, roupa, e ela já passa derrubando tudo. É engraçado que ela é uma adolescência eterna, ela é toda estabanada. Então, mais uma pessoa extremamente amorosa, leal, devotada, dedicada ao espiritismo, à casa espírita. De uma lealdade, sabe, inquestionável. Então, quando eu lembro dessa personagem, eu lembro da Fernanci, minha amiga querida lá do Brasil, lá da Sociedade Guaraparista dos Espíritas. Então Jesus fala assim, ser manso e humilde de coração, e achareis descansos para vossas almas. A felicidade, então, é um descanso para a alma. É um descanso. No Livro dos Espíritos, trata da felicidade. Na questão 920, 921 e 922. Curiosamente, essas questões vêm logo depois da famosa questão 919. Vocês devem lembrar. Qual o meio prático e eficaz que tem o espírito de vencer as suas dificuldades na mesma vida, na mesma existência? E a resposta é do filósofo Santo Agostinho, um sábio da antiguidade volou disse, conhece-te a ti mesmo. Essa é uma das maiores questões do Livro dos Espíritos. Allan Kardec, se colocando no nosso lugar, Allan Kardec, um mestre mesmo, ele conseguia prever a nossa pequenez espiritual. E ele dizia, mas essa frase é muito conhecida. Como conhecer a si mesmo? Na verdade, o Espiritismo inteiro nos ajuda a conhecer a nós mesmos. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje. O Evangelho de Jesus é uma bússola, é um mapa que nos conduz para dentro de nós mesmos. O nosso grande problema é tentar encontrar Jesus lá, na igreja, na casa espírita. Ele não está lá, ele está aqui. Mas como viajar para aqui? Viajar para lá é fácil, você compra passagem, você vai de carro, você vai a pé, você vai de trem, se perde no trem. Mas... como alguém que vocês conhecem. Não vou dizer, só vou dizer a primeira letra do nome, Aloísio. Então, mas viajar para cá é muito mais difícil. E aí, Santo Agostinho, na questão 919A, ele vai dar um roteiro. Vocês veem que Allan Kardec, qual o meio prático? Então, veja bem, Allan Kardec quis dizer assim, eu não quero teoria, eu quero o meio prático, uma coisa prática, uma receita de bolo, de preferência. Aquela receitinha, misture 2 ovos, farinha de trigo, uma coisa assim, que você possa falar, você possa fazer. Mas não pode ser só prático, tem que ser também eficaz, o meio prático e eficaz. E aí Santo Agostinho, de forma belíssima, gente, ele vai dizer pra gente, fazeis como eu fiz na minha última encarnação.
E ele vai dar um exemplo de vida, de como fazer isso. Então ali talvez seja o primeiro passo para a felicidade. E aí, Allan Kardec, nas questões seguintes, ele faz uma pergunta com relação à felicidade. Ele diz: existe a felicidade total, uma felicidade eterna no mundo? Porque todos buscamos isso. Freud vai nos dizer que buscamos a felicidade desde quando pisamos no mundo. O bebê nasceu, a primeira já quer encontrar a felicidade. A felicidade para ele é o seio materno. Ele fica procurando assim, já nasce buscando o peito da mãe. Até que ele acha. E ele suga. E sai dali o colostro que vai protegê-lo das intempéries da natureza. Tem anticorpos. E o leite materno. E aí o bebê diz: ah, eu sou feliz. Eu vou ficar mamando nesse negócio sem parar. Mas aí há um momento que ele dorme, tadinho, e a mãe tira o peito da boca do pobre. Daqui a pouco ele acorda e diz: cadê o peito? Ele não conhece a mãe ainda. Ele só conhece o peito. Para ele, o peito é uma parte do corpo dele. Basta ele virar o peito ali para ele mamar. E aí ele vira e não tem peito mais. O peito foi embora. Só depois que ele vai dizer, que ele vai perceber que aquele peito tem vida, é a mãe dele. Mas até então é só o peito. E aí o que ele faz? Ele fica infeliz. E ele chora. E aí o peito vem de novo. E ele descobre, então, para eu ser feliz eu tenho que chorar. E a gente vai fazer isso o resto da vida. Quando a gente fica triste, a gente chora, que é para ficar feliz. Quem sabe o peito aparece. Mas então, Allan Kardec pergunta: é possível ter essa felicidade eterna, esse peito, que a gente possa estar sempre ali à nossa disposição? Porque depois, cada vez mais o peito vai sumindo, vai demorando chegar. Depois o peito quer botar exigência: você não pode me chamar durante a noite, só durante o dia. Noite é para dormir. O peito vai disciplinando o pobrezinho. Então, mas existe uma felicidade eterna que não tivesse que perder ali? E aí os espíritos respondem: não. Essa resposta é tão seca, né? Não. Aí a pessoa que está lendo diz: eu sabia que não existe essa tal da felicidade, que é uma invenção das pessoas, que aqui eu tenho que sofrer mesmo, eu tenho que chorar, porque eu fui expulso do paraíso, porque eu comi o fruto proibido. Aliás, não fui eu, a Eva que me deu. Nós homens temos essa justificativa. Nós só saímos do paraíso por causa de vocês. Aí ficou entalado ainda. Nem engoliu o que a gente comeu, ficou entalado na nossa garganta. Mesmo assim, Deus não teve paciência, mandou todo mundo para o paraíso. Aliás, tem uma pintura de um pintor francês, estou tentando lembrar o nome dele aqui, que o título da pintura é Adão e Eva expulsos do paraíso. O quadro é muito interessante, você vê o Adão chorando, a pintura é em movimento. Então você tem a sensação que Adão está dizendo assim: poxa, Eva, por sua causa, olha o que é que você fez. Então, dizem que a Eva disse para Adão: não, Adão, não foi minha culpa, foi culpa da serpente. E aí a serpente não fala. Aí Deus, percebendo que era a lorota dos três, botou os três a fora do paraíso. Mas enfim. Então a felicidade, diz os espíritos para nós, a felicidade total não existe. Porque a terra é de expiações e provas. Se fosse hoje, talvez os espíritos dissessem: a terra é de prova e regeneração. Estamos numa nova etapa. Mas, e é interessante esse mas, tudo que a pessoa disser e tiver um mas e uma vírgula, normalmente vem coisa diferente do anterior. Aliás, Emmanuel faz uma reflexão no livro Pão Nosso. Emmanuel, olha que interessante, Emmanuel é um linguista. Emmanuel é a pessoa que mais entende de evangelho na Terra. Porque foi ele que levou o evangelho para o Brasil. Padre Manuel da Nóbrega. Então Emmanuel vai fazer uma reflexão sobre essa questão do mais, para a gente tomar cuidado com o mais. A gente fala assim: aquela companheira espírita é tão trabalhadora, mas
É como se ela não dissesse. O que vai vir depois vai negar o que ela disse antes. Então, a gente tomar cuidado. Quando a gente fala assim, eu sou um espírito imperfeito, mas estou a trabalho no bem. E não o contrário. Eu sou um trabalhador, mas sou um espírito imperfeito. Então, tomar cuidado nessa ordem das coisas. Então, os espíritos respondem, mas o homem pode ser tão feliz quanto possível se cumpre as leis de Deus. Aí Allan Kardec insiste na questão. Afinal, nós temos que saber a história dessa tal felicidade. E aí Allan Kardec pergunta aos espíritos, mas então o que é a felicidade? Veja que pergunta. A obra espírita é fabulosa. O livro dos Espíritos, gente, é o maior manual que a gente pode ter de filosofia. A beleza da doutrina espírita não está na mediunidade, no fenômeno. Está na filosofia. Porque responde às nossas questões, porque são respostas com bases científicas. É por isso que nós temos que estudar. Assistir a palestra é muito bom, mas é preciso estudar. Para que as nossas questões sejam respondidas todas. Está lá tudo. Existe feitiço, pacto, feitiçaria. Tem um capítulo lá que fala. Como é que é a infância? Como é que é a adolescência? Meu filho está dando um trabalho danado na adolescência. Minha filha está num fogo danado na adolescência. O que eu faço? Está lá no livro dos Espíritos. Tudo está lá. Então, felicidade tem. E aí Allan Kardec pergunta, o que é a felicidade? O que constitui a felicidade? E a resposta é, do ponto de vista moral, do ponto de vista material, então existe felicidade também do ponto de vista material? Quer dizer que não é pecado eu ter dinheiro, ter conforto, ter carro? Porque houveram filósofos radicais nesse aspecto. Diógenes, por exemplo, o filósofo da Grécia Antiga, o chamado Sócrates radical, ele era do grupo dos quínicos, ou cínicos. Então, cinismo, em grego, da filosofia, não quer dizer deboche. O cínico é aquele que vivencia o que ele acredita de forma radical. Então, ele não tinha posses nenhuma. Ele descansava dentro de um barril que um comerciante amigo cedeu para ele dormir. E a única coisa o único patrimônio material dele era uma caneca. Eu acho até que ele pendurava essa caneca no pescoço. Nos encontros espíritas do Brasil, em nome do meio ambiente, da preservação ambiental, eles não mais usam copos descartáveis, eles usam canequinhas. Entrega para o participante, um cordãozinho, ele pendura no pescoço. E aí ele vai tomar água, café, tudo naquela caneca. É uma caneca só, não tem consumo. Então é uma coisa legal. E aí ele tinha uma canequinha. Eu acho que ele carregava essa canequinha, pendurava no pescoço, mas aí já é por minha conta, não tenho certeza. O fato é que Diógenes, certa feita, observou uma criança indo na bica. E a criança foi tomar água. E aí ele percebeu que a criança fez uma forma de conchinha e tomou a água. Ele disse, meu Deus, eu não preciso nem da caneca mais. Jogou a caneca fora. Admirável no seu tempo. Alexandre, o imperador da Macedônia, o grande, ficou sabendo da história de Diógenes e foi visitá-lo. Chegando próximo ao filósofo, Alexandre disse, sabe quem sou? Diógenes, sabe quem sou? Diógenes disse, não. Aquela história, né? Você sabe com quem você está mexendo, né? Aí Diógenes disse, não. Eu sou Alexandre o Grande, o Alexandre da Macedônia, o homem mais poderoso da terra. Olha meu exército. E ele disse, Diógenes, eu sei da sua história, sou seu admirador. Então Alexandre era muito culto. E disse assim,
Escolha um presente e eu lhe darei. Qualquer coisa. Um castelo, lhe dou. Mulheres, todas que quiser. Tesouros, também. Escolha. Se fosse hoje, diria um iate, um avião particular, uma mansão. Como é o nome da cidade que eu fui lá, chiquérrima, da Heloísa? Ou não? Southampton. East Hampton. Então, uma casa em East Hampton. E Diógenes, olhando para Alexandre, disse assim: e o que você quer? Esperou a resposta dele. Ele disse que você saia da frente do sol, que você está atrapalhando o sol me banhar. Imagina, falando isso para o homem mais poderoso da terra, um exército sangrento do lado. Esse homem poderia reagir e matá-lo, mas uma pessoa nesse nível não tem medo da morte. Ele ia desapegar de tudo. Aí, dizem que Alexandre o Grande olhou para ele e disse assim: se eu não fosse Alexandre, eu gostaria de ser Diógenes. E retornou, admirável do mestre, de ter visto Diógenes. Então, as pessoas são... Os filósofos pregam esse desapego. E o desapego não quer dizer não possuir, quer dizer não ser possuído. O problema não é ter riqueza, é a riqueza te ter, te possuir. É você olhar para o seu carro e dizer: quem é dono de quem? Que tem pessoa que fala, tem propagandas lá no Brasil, que o cara está abraçando o carro, está chorando. Aí ele elogia o carro, aí tem uma moça, né? Deve ser a esposa, e ele começa a fazer elogio, a moça fica toda assim, achando que é com ela, e de repente é com um carro. Então é necessário que a gente pergunte a nossa casa, o nosso carro, quem é que possui quem? Então os Espíritos dizem, do ponto de vista material, a felicidade constitui a posse do necessário. Simples. Ninguém vai perder a noite de sono, ninguém vai ser infeliz materialmente se construir uma casa para se abrigar. Mas nós ficamos infelizes porque queremos construir uma casa para impressionar o vizinho do lado. Porque o vizinho vê a casa, mas não vê as notas promissórias, os cheques pré-datados, ou o que queiram, ou o cartão de crédito da loja de material de construção. Nós nunca vamos nos tornar infelizes materialmente por buscar, por comprar um automóvel para a nossa locomoção. Mas a gente não quer comprar só um automóvel. A gente quer comprar o da última geração, o que tenha mais conforto, o que impressione o nosso colega de trabalho. Porque o colega de trabalho vê o automóvel, mas não vê o carnê. Lá no Brasil, já se financia automóveis em 90 meses. Isso é mais de 7 anos. Isso quer dizer que você financia um automóvel para a próxima encarnação. Você desencarna e continua pagando. Então, os Espíritos vão dizer, a felicidade material constitui a posse do necessário. Mas o que é o necessário? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Desigualdade da Riqueza, os Espíritos vão dizer para nós o que é o necessário. Porque é perguntado a Vicente de Paula qual é o necessário. E olha o que ele diz. Deixamos aos vossos bons corações o senso de definir o que é necessário para você. Porque a gente tem inteligência. Até há pouco tempo o aparelho celular, pouco tempo porque o aparelho celular deve ter 10, 15 anos no máximo que ele foi criado. Parece que a gente sempre teve, né? Ah, eu me lembro que a minha avó andava com o celular para lá e para cá. Não tinha isso. Então, há alguns anos atrás, o celular era um artigo de luxo. Hoje é um instrumento necessário. Eu vejo lá a Norminha tentando atender o celular dela. É necessário.
O terno pode ser supérfluo para alguns, mas para o advogado é necessário, então. Somos nós quem tem que definir o que é necessário para a gente. Nunca nos esquecemos de Chico Xavier quando ele diz assim: no cesto de moeda de ouro sempre tem uma serpente pronta para dar o bote. O necessário somos nós quem vamos dizer. Para nós mesmos. Nós vamos definir isso. E aí continuam os espíritos. E do ponto de vista moral, a consciência tranquila do dever cumprido. Chico Xavier era feliz. Consciência tranquila do dever cumprido. E fé no futuro. Porque quem não tem fé já morreu e esqueceu de cair. É muito triste a pessoa sem fé, sem esperança. Ah, não tem jeito. O mundo vai ser cada vez pior. A sociedade está se degenerando. E não sei o que, e não sei o que. E é deprimente um discurso desse. Nós conhecemos há 20 anos atrás uma educadora, uma professora de pedagogia, que tinha esse discurso. E quando nos locomovíamos da cidade até a universidade em companhia dela, ela ia falando isso e eu ficava pensando, coitada das alunas dessa professora, porque ela era tão pessimista, ateia, não acreditava em Deus, mas extremamente pessimista, o que é uma consequência do mundo materialista, é uma consequência do ateísmo, porque você não vê esperança, você não tem uma expectativa depois da morte. E aí eu ficava pensando, um dia, passados uns 10 anos, eu fui num congresso médico espírita e quem eu encontro lá? A minha amiga pedagoga. Ela disse, você é espírita, Luísio? Eu disse, sou. Ela disse, eu conheci há 2 anos atrás. Estou apaixonada pela doutrina espírita. Como tem consolado meu coração. Eu tenho 2 netinhas lindíssimas que serão doutoras. Voltou a esperança. Então, a consciência tranquila do dever cumprido e a fé no futuro. De forma que o Chico Xavier era feliz. Uma jornalista de São Paulo, do estado de São Paulo, do interior, certa feita eu perguntei a ela, ela me disse, eu estive com o Chico Xavier. Como aqui nós temos aqui um companheiro que esteve com o Chico também. Eu estive com o Chico Xavier. Foi um momento especial. Aliás, o encontro com Chico Xavier era sempre especial. É como o encontro com Jesus. Todo encontro de Jesus com alguém é especial. O Chico Xavier tinha dia que ele atendia 4.000 pessoas. Mas eram 4.000 momentos especiais. Como a pessoa consegue te fazer sentir-se único na Terra? A sensação que a gente tem é o seguinte: eu estou na fila, que dobra quarteirão, para beijar a mão de Chico Xavier, para beijar a minha, enfim, para ter um contato com o grande médium. De repente, eu me aproximo dele. Dizem que ele já sabia o nome da gente, não precisava falar. E aí, quando chego perto do Chico, o Chico diz assim, congela, estátua. Agora só eu e ele que vamos conversar. E todo mundo fica estátua, só assistindo. Agora só eu e ele. E aí ele diz, ô Aloísio. E eu disse, ô Chico. E aí esse encontro vai durar o dia inteiro, porque esses encontros se eternizam. Porque quando alguém nos faz sentir único, a gente não quer esquecer. Quando eu cheguei aqui, uma amiga disse assim, eu quero tirar uma foto com você. Eu disse, olha, estou me tornando um astro aqui em Nova York. Mas o carinho, o afeto da pessoa que me disse isso, eu não vou me esquecer, porque a gente se torna único para aquela pessoa, e aquela pessoa se torna único para mim. Lá na casa espírita, onde os pais da Ludmila trabalham, na Sociedade Espírita Guilom Ribeiro, uma amiga me disse assim, Aloísio, eu ouvi numa palestra sua que você gosta de doce,
de toque